Pode falar. Iniciado. Bom, dando continuidade à nossa sessão da tarde do dia 1º de setembro, da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, vamos iniciar o julgamento do item 26 de relatoria da conselheira Edeli, vertical, empresa de vigilância, interessada é Fazenda Nacional. Conselheira, só está com a palavra. Interessada é Fazenda, recurso da contribuinte, né? Contra acórdão que 1802000946, que negou o provimento ao recurso voluntário. A matéria que vai ser trazida, houve exigência de IRPJ e CSL por falta de insuficiência de recolhimento da declaração. São aquelas estimativas que foram compensadas só em DCTF, e isso gera a falta de recolhimento estimativo e a falta de recolhimento do ajuste anual. E essas exigências vêm sido mantidas na integralidade, e a contribuinte interpõe recurso especial para questionar a multa isolada, concomitante com a multa de ofício. Recurso especial admitido, argumentações de praxe. A PFN não apresentou contrarrazões, apesar de notificada. Passando ao voto, recurso especial admitido com base nas razões da presidência. E, no mérito, a questão sem dúvida, de concomitância da multa isolada no ano calendário 2005, e aqui a exoneração se impõe por aplicação da súmula 105, por isso, dou provimento ao recurso especial da contribuinte. Ok. Doutora Lívia, como vota? Acompanha a relatora. Doutora Viviane? Acompanha a relatora. Doutora Amélia? Acompanha a relatora. Doutor Fernando? Acompanha a relatora. Doutor Tozelli? Com a relatora. Doutor Caio? Com a relatora, presidente. Eu também. Então, foi conhecido por unanimidade, dar provimento por unanimidade. Agora vamos para o 27. O Will Rich é meu. Processo, acho que está na pasta. Deixa eu ver. Tá na pasta. Vamos lá. Atos de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional com amparo no então vigente 67, anexo 2 do RICAF, aprovado pela portaria, o RICAF anterior, né? E agora aprovado pela portaria MF, agora o 343 de 2015, com as alterações. O especial foi admitido relativamente à divergência interpretativa citada pela recorrente, auditoria de DCTF, retroatividade benigna da Lei 10.833 de 2003 sobre a multa de ofício imposta com base no artigo 90 da MP 2158/35 de 2001. Alega a recorrente o seguinte, só um instantinho, por favor, gente, só um instantinho. Desculpa, questões domésticas. Vamos lá. Alega insurge-se a Fazenda Nacional contra o acórdão proferido pela Igreja Terceira Turma da 4ª Câmara da primeira sessão de julgamento do CARF, que por unanimidade deu provimento ao recurso. Transcrevo parte do emento objeto do presente. Multa de ofício, penalidade e retroatividade benigna. No julgamento dos processos de auditoria de DCTF, cujo crédito tributário tenha sido constituído sob a égide 90 das 2158/35, as multas de ofício exigidas juntamente com as diferenças chançadas devem ser exoneradas pela aplicação retroativa do 18 da 10.833, em razão da nova lei deixar de caracterizar o fato como hipótese de aplicação de multa de ofício. Subsiste nesses casos apenas a multa de modo. Diferentemente do atual no paradigma, dispõe que não se aplica a suposta retroatividade benigna no 18 da 10.833 do 90, pois havendo lançamento de ofício com formalização de auto de infração, tem-se a cobrança do tributo e multa de ofício.
com o intuito de comprovar a divergência, é transcrito o acórdão paradigma entre os acórdão. Pela leitura do dispositivo e comento, vê-se que a sistemática introduzida pelas leis 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003 e posteriores alterações, ao considerar a DECOMP como verdadeira confissão de dívida, previu em relação à compensação não homologada, o lançamento da multa de ofício de forma isolada, e desde que configurada a infração do contribuinte, dado que o principal declarado em DECOMP, nesses casos, pode ser imediatamente exigido do devedor respectivo, prescindindo de lançamento conforme autoriza o parágrafo 6º de 74 da 9430. Assim, nos casos de compensação indevida, enquanto a nova sistemática prevê a imposição de multa isolada, já que prescindiu do lançamento principal, o anterior prevê a exigência da multa juntamente com o principal lançado. Definitivamente, a hipótese dos autos não subsume a contemplada no artigo 74 da 9430, após as alterações da MP 135 de 2003, a atual Lei 10.833 de 2003. Explique-se. Aí vem trazendo, no presente caso, primeiramente, há que se fazer uma ressalva de que a autuação decorreu em razão de diferença prática na compensação apresentada pela contribuinte, antes mesmo da vigência da 10.637 de 2002, que instituiu a própria DECOMP. Em hipóteses tais, existe como foi feito o lançamento principal nos termos do 90, da 215835, acrescido da multa de ofício, que tem por finalidade o 44.1 da 9430. Assim, sendo não há que se falar em incidência do 18 da 10.833, no caso de alusão, porquanto não há DECOMP apresentado pela contribuinte com efeito de confissão de dívida, pressuposto imprescindível para a incidência do imposto do referido dispositivo. Pelo que o lançamento da multa se faz perfeitamente possível com base na conjugação do 90 da MP 2153 44 da 9430. Por esse motivo, no caso de encomendas, requerimentos de compensação apresentados pela contribuinte não produzem os efeitos de confissão de dívidas que trata o parágrafo 6º do artigo 74 da Lei 9.430, tampouco ocasiona o lançamento da multa isolada no artigo 18 da 10.803 de 2003, tanto é que a referida autuação contemplou o valor do tributo devido acrescido dos juros de mora e multa de ofício, correspondente tudo de acordo com a amortização do artigo 90 da 2158, combinado com 44.1 da 9.430. Chamada para tanto, o direito passivo não apresentou contrarrazões. É relatório. Aí, não havendo vislumbrado razões, conheço do recurso. Faço, então, o exame de mérito. No caso, em razão de auditoria interna levada a efeito nas DCTFs apresentadas pelo sujeito passivo, referente ao calendário 98, foi lavrado auto de infração para se exigir débitos de RPJ ali informados. A acusação teve por fundamento a não comprovação da existência de processo judicial informado na DCTF, cujo débito supostamente ali reconhecido fora utilizado na compensação dos diferidos débitos de RPJ. Ao longo do presente processo, restou provada a existência do processo judicial número 98, 2004-0973, informado na DCTF, como sendo a origem do débito, empregado na compensação do débito de RPJ, mas sem trânsito em julgado. O acórdão recorrido 18.03.00936 manteve a exigência do IRPJ e juros de mora, mas afastou a multa de ofício, tendo-a substituído pela multa de mora. O fundamento empregado no acórdão recorrido para exoneração da multa de ofício foi a retroatividade benigna do 18 da 10.833, bem como a solução de consulta interna 3 de 2004, a qual admite a retroatividade benigna para as hipóteses em que a penalidade não tenha sido fundamentada em nenhuma das hipóteses versadas no caput desse artigo. Vejamos sobre a matéria o seguinte trecho do voto condutor do recorrido. Por último, com relação à multa de 75%, assiste parcialmente razão recorrente. Com efeito, o lançamento de ofício foi realizado na vigência do artigo 190 da medida provisória 2158/35 de 2001, que prescreve. Artigo 90, sendo objeto de lançamento de ofício, as diferenças apuradas em declaração prestada pelo sujeito passivo decorrente de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade indevidos ou não comprovados relativamente aos tributos e às contribuições administradas pela Receita. O 18 alterou a redação da MP, a redação atual é a seguinte. Aí ele mudou o lançamento de ofício de que trata o 90, da 2158/35 de 2001, limitar-se à imposição da multa isolada em razão da não homologação da compensação quando se comprova a falsidade de declaração apresentada pelo sujeito passivo. Nas hipóteses que trata o caput, aplica-se ao débito devidamente compensado, disposto no parágrafo 6º a 11 de 74 da 9430. Em relação ao lançamento da multa de ofício de 75%, esta deve ser excluída do lançamento em razão do princípio da retroatividade benigna, visto que o artigo 106 do CTN, em função do disposto do 18, acima transcrito, uma vez que o mero preenchimento da DCTF com a compensação pretendida e indicação do número do processo judicial existente que se discute a origem do crédito, não caracteriza a falsidade apresentada pelo sujeito passivo. Relativamente à retroatividade benigna, este é o entendimento manifestado pela COSIT, por meio da solução 3 de 2004. Então, a ementa aqui da solução de consulta. Destarte, deve ser exonerada a multa de ofício, exigindo-se em seu lugar apenas a multa de mora.
Pois bem, esta primeira turma da Câmara Superior, no âmbito do Acordo 9101-004-532, já teve a oportunidade de se manifestar sobre a questão da retroatividade benigna do 18 da 10833, no caso de multa de ofício imposta com base no 90 da MP 215835. Naquela sentada, aquela sentada, ao julgar o recurso, também interposto pela Fazenda, que indicou, como paradigma o mesmo acórdão, esta turma decidiu pelo caminho da retroatividade benigna, conforme trecho condutor do voto a seguir reproduzido. A matéria objeto do recurso especial diz respeito à aplicação de uma multa isolada em razão do sujeito passivo ter declarado nas suas DCTFs valores de IRRF, cujo recolhimento foi em atraso sem respectiva multa de mora. Na época dos fatos, havia previsão legal para a aplicação desta penalidade. Contudo, entendeu-se que a autuação da penalidade versaria sobre o disposto no 90 da 2158, que estabeleceu na redação original. Aí, posteriormente, também se entendeu que o dispositivo foi modificado pela 10833, que, em seu artigo 18, limitou a aplicação daquele lançamento. Essa também, aí, de novo, repetir. Ora, no caso aqui, que se examina, é semelhante àquele tratado referido acordo, em que houve lançamento de ofício de IRRF. Dos presentes autos, o lançamento é de IRPJ, em razão de não ter sido validada a compensação efetuada desse CTF. Mesma situação. Veja que, no caso, ora sob exame, igualmente não há compensação indevida em virtude de o crédito ou débito ser passível de compensação por espécie de produção legal, crédito de natureza não tributária ou prática de sonegação, fraude ou conluio. Exposto e tendo em vista que incide a retroatividade benigna nos termos previstos da sanção de consulta 3 de 2004, daí porque não é exigível a multa de ofício imposto sujeito passivo. Tendo em vista o exposto, eu conheço do recurso e no mérito nego o provimento. É o meu voto. Podemos votar? O conselheiro Edeli, como voto? Deixa eu acompanhar pelas conclusões nesse caso, por conta da ênfase desse antepenúltimo parágrafo, porque ainda que fosse alguma dessas hipóteses aqui, eu também exoneraria a multa, porque vem a solução de consulta 1/2006, que depois vai dizer que a penalidade que hoje subsiste prevista na 10833 é uma penalidade nova, isolada, nunca multa proporcional. Então, ainda que fosse uma dessas circunstâncias, eu não manteria. Estava olhando aqui o seu voto anterior, só havia transcrição da solução de consulta. Certo. Por conta dessa ênfase que eu fico mais tranquila em voltar pelas conclusões. Tranquilo. Conselheira Lívia, como vota? Acompanho a relatora também pelas conclusões por esse parágrafo, mas votei com a relatora no 004532, então mantenho a posição. Exato, ok. Conselheira Viviane, como vota? Acompanho a relatora. Conselheira Amélia, como vota? Acompanho a relatora também pelas conclusões. Conselheiro Fernando, como vota? Com a relatora. Conselheiro Tozelli, como vota? Eu acompanho, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora pelas conclusões. Bom, então foi conhecido por unanimidade e negado provimento, gente? Negado provimento por unanimidade, votando pelas conclusões Edeli, Lívia, Amélia e Caio. Então, quais seriam essas conclusões para eu poder consignar? Eu posso consignar aqui no meu voto as conclusões. São as mesmas da conselheira Edeli? É o antepenúltimo parágrafo do meu voto? É isso? No meu caso, é esse antepenúltimo aqui, que você veja que também, no caso, hora sob exame, igualmente não há compensação indevida, tal. Seria irrelevante para a gente. Tá, então eu posso colocar que houve uma manifestação do colegiado, que foi meio a meio, né? Na verdade, você não ficou vencida, porque você é presidente para desempate. Então, não fiquei vencida. Não ficou vencida. Vai fazer a declaração de voto para corroborar alguma coisa? Então, se quiser, eu faço. Melhor, mais claro, né? Tá ótimo. Dever dele. Tá, beleza. Então, agora vamos voltar para a parte da... Bom, 17h42, dá tempo da gente voltar para a parte da manhã, né, gente? Então, vamos lá. O 9, Edelia, eu vou votar contigo, tá? Não achei nada que eu tivesse feito de PEC com uma tese que eu não pudesse
tivesse restrita nessa dotação, e eu concordo com você. Tá? Então, voltando lá para o 9, estava em vista de mesa para mim, eu voto contigo. Então, deixa eu falar para... Como que ficou o 9, presidente? Só para eu anotar. Era um caso de PERC com benefício fiscal da Sudene. Então, deixa eu só trazer aqui o 9, que foi conhecido por unanimidade e dar provimento por unanimidade, porque só faltou eu. Tá? Então, o 9 resolveu. Agora vamos para... Aí passou o 10, aí vamos para o 13 da conselheira Edeli. Faltou o 13, o 14, o 15 e o 16, para a gente fechar a sessão. Vamos lá. 13, ele não é muito simples. Aqui, recurso da Procuradoria contra o Acórdão 18.02.00173, que deu parcial provimento ao recurso voluntário para excluir da tributação parte dos valores das receitas consideradas omitidas decorrentes de passivo não comprovado. O litígio decorreu do lançamento de tributos incidentes sobre o lucro, apurados no ano calendário 99, a partir da constatação de omissão de receita pela falta de comprovação de obrigações mantidas no passivo e glosa de despesa não comprovada. E lançamento de tributos sobre faturamento nos anos calendário 98 a 2002, em razão de diferença entre escriturado e pago. A autoridade julgadora de primeira instância manteve parcialmente as exigências, exonerando a infração de glosa de despesas, sendo que essa exoneração não sujeitou ao exame necessário. O colegiado, a qual, por sua vez, exonerou parte dos lançamentos lançados a título de passivo não comprovado, por admitir a prova apresentada pela contribuinte junto da impugnação da existência do passivo em 31/12/99 de alguma das obrigações. Os autos a Procuradoria apresentou recurso especial, apontando divergência quanto à forma de se provar a existência de um passivo considerado fictício pela fiscalização. Então, aqui o exame de admissibilidade. O relator conclui no acórdão recolhido não ser necessária a apresentação de documentos bancários para fins de comprovação dos pagamentos efetuados, sendo os recibos e lançamentos contábeis indício consistente para comprovar a existência da obrigação. Em sentido inverso, seria o paradigma em que caberia à recorrente a prova de que os valores sairiam das contas bancárias ou que tiveram origem em valores saíram ou que tiveram origem em valores devidamente escriturados. Então, a discussão vai ficar dessa forma meio etérea quanto à comprovação da existência do passivo. O contribuinte não apresentou contra-razões, e aí, por conta dessa dificuldade de assimilação de qualquer litígio, vamos à admissibilidade primeiro. No acórdão recorrido, o colegiado ACOD discordou da tese da autoridade julgadora de primeira instância, que julgou necessária a apresentação de cheques ou extratos bancários e considerou que os elementos apresentados pela contribuinte junto à impugnação, notas fiscais, recibos de pagamento, lançamentos contábeis desses pagamentos no livro-razão, inclusive com menção a números de cheques, seriam suficientes para demonstrar a existência da obrigação registrada no balanço em 31/12/99. Por outro lado, o paradigma indicado pela PFN para caracterizar a divergência demonstra que o colegiado, acompanhando o entendimento da autoridade julgadora de primeira instância, considerou naquele caso que somente com a demonstração de que os recursos financeiros utilizados na quitação das obrigações ao fornecedor indicado teriam saído das contas bancárias da contribuinte ou que tiveram origem em valores devidamente escriturados, somente assim é que restariam comprovado que o passivo mantido nos balanços do segundo e terceiro trimestre fora quitado posteriormente ao encerramento desses períodos. Como não há qualquer outro elemento ou informação acerca da situação fática apreciada pelo paradigma, o recurso especial da Procuradoria deve ser conhecido. Então, eu tenho muita dificuldade de dizer que se a discussão seria no mesmo plano. Aparentemente, sim, alguém exigiu... Para mim, a gente define a prova que é necessária conforme a acusação fiscal. Então, o colegiado ACOD tomou uma decisão de quais eram os elementos necessários para a descaracterização. E o paradigma exigiu outros documentos mais robustos.
Mas o paradigma não traz qualquer situação fática específica da acusação. Então, eu não tenho como definir de forma clara essa similitude, mas o fato é que o paradigma exige, sim, documentos diferentes, e aí eu optei por conhecer desse recurso especial para fins de definição de qualquer prova da existência de um passivo. Né? Como eu não tenho elementos aqui para dizer que o paradigma tratou de situação fática diferente do recorrido, então eu optei por conhecer. E, por isso, vou ao mérito. Esse contribuinte aqui, ele tem conexão com outro julgamento que nós já fizemos, né, de passivo fictício, a relatoria da Viviane, mas eu achei mais fácil resolver esse caso aqui no mérito, não consegui construir uma hipótese de não conhecimento para esse recurso especial. Então, no mérito, o litígio recai exclusivamente sobre parte do montante autuado como passivo não comprovado. Sim? Um instantinho, o Tozelli pediu a palavra, vamos só ver o que ele tem a dizer. Pois não, conselheiro Tozelli. Não, é só para, como já está indo no mérito, mas esse ponto aí, eu acho que o ônus de provar, não tem aquele ônus de fazer o cotejo analítico da fazenda. Então, acho que a conclusão do seu voto diante das premissas levaria ao não conhecimento. E não ao conhecimento, só para a gente pensar aqui. É que a Procuradoria, ela entende que é a similitude, porque os dois casos estavam tratando de comprovação de passivo. Né? Então, em um dos casos se admitiu uma prova menos robusta no recorrido e no paradigma se exigiu a prova de como o dinheiro saiu para pagar aquele passivo. Certo? Então, é difícil dizer que não tem divergência quanto à qualidade da prova. Eu vou adiantando já o mérito, eu vou concluir que a prova que foi admitida aqui é suficiente. Mas, para isso, eu tenho que ir na acusação, né? São os meus parâmetros. Agora, como o paradigma não traz esse relatório da acusação, fica difícil dizer que são passivo fictício, são. Né, que as duas acusações são de passivo fictício, são. E como o que a gente precisa de similitude, né, e não de identidade, e a Procuradoria pautou a divergência em cima dessa similitude, então eu acho que está atendido. Acho que nesse caso aí a construção deveria ser minha para não conhecimento. Né? É difícil. Né? Vamos em frente então, conselheiro. Então, no mérito, o litígio recai exclusivamente sobre parte do montante autuado como passivo não comprovado, constituído pelos valores 179 mil relativo ao Sindão Comercial e 76 mil referente ao fornecedor Jacob Malques, já que os demais valores mantidos pela decisão recorrida não foram objeto de recurso da contribuinte. A Procuradoria argue que somente a apresentação de cópias de cheques ou de extratos bancários seria a prova hábil a comprovar que o pagamento das obrigações teria ocorrido após 31/12/99 e assim elidir a presunção. Como constou do relatório, trata-se de lançamento decorrente de omissão de receitas presumidas pela manutenção no passivo de obrigações não comprovadas. Compulsão nos autos, verifica-se que a autoridade fiscal intimou a contribuinte a primeiramente compor o saldo da conta fornecedores, conforme intimação, no valor de 399, conforme intimação datada de 25 de março de 2003. Em seguida, em 8 de abril, a fiscalização emite nova intimação para que a contribuinte apresente os comprovantes, duplicatas ou notas promissórias e notas fiscais nos seguintes valores retirados do quadro Composição Contas a Pagar em 31/12/99. São esses itens questionados. Insatisfeita com a resposta apresentada, a autoridade fiscal reiterou a solicitação em 27 de maio de 2013 e, na sequência, formalizou as exigências sob a justificativa de que a contribuinte teria deixado de apresentar comprovantes referentes ao termo de intimação em 8 de abril de 2013. Com a impugnação apresentada em 14 de agosto, a contribuinte apresentou novas explicações, asseverando que, com relação ao fornecedor Sindan, tratava-se de passivo contraído em 95, no valor de 406 mil, conforme nota fiscal 57, referente à compra de diamantes. Assegurou que parte do montante já havia sido quitado no curso dos anos de 96 a 99, permanecendo no balanço o saldo a pagar de 179 mil, que teria sido parcialmente quitado até o ano calendário 2003 nos seguintes valores.
Junto da impugnação, apresentou cópias do livro Razão com a escrituração dos pagamentos, além de recibos de quitação dos valores emitidos pelo fornecedor Sindan, alertando para o fato de que ainda haveria um saldo a pagar no valor de 35.505. Quanto a Jacob Malques, observou que já havia apresentado as notas fiscais emitidas respectivamente em 30 de abril de 99, 23 de agosto, 1º de setembro, 6 de setembro, totalizando o valor, garante que o pagamento dessas obrigações foi registrado no livro Razão e realizado nas seguintes datas e seguintes valores. A despesa pode ser comprovada pelas notas fiscais registradas aí em 2000, nada mais cristalino, as notas fiscais dos pagamentos escriturados no livro Razão do impugnante, no qual constam inclusive as referências aos cheques utilizados para pagamentos, e as notas fiscais a que aqueles pagamentos se referem comprovam cabalmente o passivo desconsiderado pela ilustre fiscalização. Apresentou cópias das referidas notas com carimbo de recebimento do fornecedor nas datas mencionadas, além de cópias do livro Razão com registros alegados pagamentos, os quais fazem menção a números de cheques. Posteriormente, em 22 de 2 de 2005, mas antes do julgamento pela autoridade julgadora em primeira instância, a contribuinte apresentou adendo à impugnação, alertando que o fato de que as duas principais operações que deram origem à suposta omissão já haviam sido objeto de autuação anterior, consubstanciada através do auto de infração 0081, lavrado em 31 de maio de 2000. Ainda que, como aduzem os ilustres julgadores da DRJ, consideraram procedente o lançamento, inclusive quanto aos valores referentes às operações em questão. Requereu que tais valores fossem excluídos das bases de cálculo dos lançamentos objeto do presente processo, junto ao mencionado, a cópia do mencionado auto de infração e da decisão de primeira instância do processo 0081. Então, aquilo que era uma discussão de prova de existência do passivo vai acabar derivando para aquela questão da súmula de quando é que se faz, quando se caracteriza um indício de presunção de omissão de receita em passivo fictício. A autoridade julgadora em primeira instância fiou-se na tese de que não bastaria para comprovar a existência do passivo a apresentação das notas fiscais dos recibos emitidos pelos fornecedores e cópias do livro Razão com registros de pagamentos, por entender que o interessado deveria trazer aos autos cópias dos cheques citados no histórico do lançamento contábil ou cópia do extrato bancário, e deduzir o seguinte quanto à alegação de duplicidade. Da análise da referida infração, a se destacar inicialmente que a composição de 506 mil não está devidamente demonstrada, o interessado alega que decorre da soma de 406 mil com 100 mil, quanto ao valor de 179, já foi dissertado anteriormente que não há nos autos elementos suficientes a concluir que o saldo é decorrente da compra efetuada no valor de 406 mil. No recurso voluntário, a contribuinte reiterou suas alegações, colegiado ao qual primeiro analisou a acusação e as arguições de defesa atinentes a cada uma das rubricas da composição do passivo, considerando não comprovados, e assim se pronunciou contra Sindan e Jacob Malques. Então, vem aí a justificativa de apresentação das notas fiscais, o saldo em aberto, todo esse histórico que já tracei. Não procede a argumentação da DRJ, a meu ver, os documentos juntados pela recorrente são suficientes para indicar a existência da obrigação e o seu pagamento. Conclusão em sentido contrário deveria ser fundamentada com novos elementos, obtidos através de um aprofundamento da fiscalização. As provas carreadas aos autos constituem, no mínimo, um indício muito consistente da existência da obrigação. Caberia ao fisco demonstrar a sua inexistência com provas robustas. Jacob Malques, também a apresentação dos documentos. Muito embora não tenham sido apresentados recibos emitidos pelos vendedores de mercadorias, acredito que os documentos juntados são suficientes para comprovar a existência da obrigação. Trata-se de situação bastante parecida com aquela examinada no Sindan. Contudo, a turma julgadora considerou improcedentes a arguição de duplicidade de exigência, pois não vislumbrou a identidade das matérias. A cópia dessa autuação está juntada aos autos, indica que a exigência é relativa a 97. Ora, o caso dos autos versa sobre emissão de receita 99. Só por isso já seria matéria diversa, né? Pressuposto que eu também discordo, porque o passivo fica escriturado e se estende e pode gerar essas consequências. A PFN sustenta ser necessário prova dos pagamentos. E qual que é o problema? Em momento nenhum no curso da auditoria fiscal foi solicitado ao contribuinte que apresentasse particularmente esses elementos de prova. Como já registrado, a autoridade detalhou na intimação de 8 de abril, reiterada em 27 de maio, as provas que requisitavam os comprovantes, duplicatas ou notas promissórias e notas fiscais dos seguintes valores retirados da composição contas a pagar. Então, a fiscalização quer um título de crédito que represente a obrigação.
A contribuinte franqueou as notas fiscais, mas não as duplicatas ou notas promissórias, e no termo de verificação, a autoridade fiscal registrou que o contribuinte limitou-se a apresentar as notas fiscais, o que não comprova a existência dos valores no passivo. Manifesta, então, que o lançamento teve por motivação a falta de apresentação dos referidos títulos de crédito. A exigência de apresentação de cheques ou extratos bancários para comprovação da quitação posterior do passivo questionado somente foi feito pela autoridade julgadora de primeira instância, não constando a solicitação das intimações elaboradas no curso da auditoria, nem sequer tendo sido este o motivo que justificou o lançamento. A realidade fática mostra, portanto, que a contribuinte não foi compelida a franquear os ditos cheques ou extratos bancários no curso da ação fiscal e que nem sequer o lançamento teve por motivação a falta de apresentação de tais elementos, de forma que a exigência dessas provas específicas não poderia ter sido feita somente após a instauração do contencioso administrativo fiscal e no âmbito da decisão de primeira instância. Frise-se que o procedimento fiscal se desenvolveu ao longo do ano calendário 2003 e a existência da obrigação em questão registrada ao final do ano calendário 99 não seria provada apenas por título de crédito firmado entre credor e devedor, exigência que poderia ter alguma validade se o questionamento fiscal fosse formulado em data próxima à aquisição original, mas também pela demonstração de seu pagamento espontâneo em data futura dentro do ciclo normal de atividade ou mesmo pelo desconto de cheque predatado antes apresentado pelo contribuinte ao fornecedor. Então, a fiscalização se conduz de uma forma muito superficial para questionar esses passivos. Releva reiterar também que a contribuinte acostou junto da impugnação outros elementos de prova já especificados anteriormente, as notas de compra, cópia do razão contando no registro contábil de pagamento das referidas notas, com menção ao número dos cheques emitidos para o pagamento. Então, os pagamentos estavam registrados na contabilidade, em relação a períodos que a fiscalização tinha acesso para verificar, só que ela escolhe fiscalizar um período estanque e não olhar se aquele passivo permanece contabilizado. Olha quanto tempo tinha passado entre a escrituração do passivo e a fiscalização. Esses elementos não foram desqualificados pela decisão de primeira instância, apenas foram tidos por insuficientes, eis que no entendimento daquela autoridade deveriam ter suporte em documentos bancários, como cópias de cheque e extratos bancários. Então, invalida-se uma prova contábil apresentada em impugnação por falta de apresentação de cópias de cheques e de extratos bancários que em momento nenhum foram requeridos pela fiscalização, para invalidar o que já estava escriturado na contabilidade à época. Aliás, contabilidade que a fiscalização sequer pediu para conferir. Diante desse cenário, considera-se imprópria a exigência de cópias de cheques ou extratos bancários feita somente após a instalação do contencioso em sede de decisão de primeira instância de julgamento. Além disso, em que pese a arguição deduzida pelo contribuinte ter sido rejeitada pelas duas instâncias julgadoras precedentes, tem relevo aqui analisar a alegação de duplicidade do montante exigido em relação ao SINDAN, dado tal matéria trair a aplicação da súmula recentemente aprovada por essa turma. Compulsando o processo 0081, verifica-se constar as folhas, o termo de constatação dos fatos que serviu de suporte aos autos de infração. Dele consta a seguinte descrição aí como omissão de receita, a questão do passivo relativo ao SINDAN e esse saldo de 406 mil que já vem aparecendo aqui também. O valor autuado neste outro processo a título de passivo fictício foi de 506 mil, composto por 406 mil referente a SINDAN e 100 mil por joias Duque. É importante reproduzir ainda o teor da resposta encaminhada pela contribuinte à auditoria fiscal naqueles autos, as justificativas aí das notas fiscais que corresponderiam àquele passivo. Como se vê, o valor exigido no presente processo a título de passivo não comprovado do SINDAN, existente no balanço encerrado em 31 de 12 de 99, é exatamente aquele consignado pela contribuinte na resposta acima como saldo devedor, junto ao referido fornecedor na mesma data e está contido no valor autuado a título de passivo fictício do SINDAN no processo 0081. Não há dúvida, portanto, que o mesmo valor está sendo exigido em duplicidade. Convém ainda observar que nos autos do processo 0081 foi interposto recurso especial pela Procuradoria suscitando divergência em relação ao mesmo tema diante de situação fática similar em relação à mesma contribuinte contra a decisão do colegiado a qual que exonerou o lançamento, e esse recurso foi julgado aqui na relatoria da conselheira Viviane, 10 de outubro de 99, e por força da obrigatoriedade de observância da súmula 54.144, negou-se provimento ao recurso especial da Procuradoria. Lá tinha também o fato de parte da presunção de omissão de receita remontar a fatos geradores anteriores à lei de 97, a 9430, que trouxe a exigência e que atrai a súmula
54. Assim, seja em razão de que o lançamento do presente processo a título de passivo não comprovado não teve por motivação a ausência de apresentação de documentos bancários, mas sim a não apresentação de títulos de crédito, duplicatas e notas promissórias, seja porque o valor do passivo SINDAN foi autuado em duplicidade, como antes demonstrado, não deve prosperar a exigência de passivo não comprovado no montante de 179. Não bastassem essas justificativas em relação ao montante exigido a título de passivo do SINDAN, também seria o caso de aplicar a súmula 144, porque o passivo do SINDAN foi gerado por documento datado de 1995, como informado aí a fiscalização, em resposta à fiscalização, essa nota fiscal de 406 mil que vem registrada, mantida em parte no balanço de 31/12/99, que motiva o passivo não comprovado. Então, até admito que numa fiscalização possa ser exigida a existência da prova de passivo por meio da apresentação de título de crédito, mas isso tem que estar no momento muito próximo do registro do passivo. Quando a gente quando uma fiscalização chega lá 5 anos depois para olhar o calendário 99 e exigir a prova da existência do passivo, e ela se limita a exigir um título de crédito assinado em 1999, lá em 2003 ela vai exigir isso como prova de existência de passivo, quando já existe toda a escrituração do contribuinte ali, evidenciando o pagamento desse passivo em momentos posteriores, e se eventualmente não estivesse registrado o pagamento, isso era elemento de convicção que tinha que ser trazido para os autos para demonstrar que aquele era um passivo inexistente. Agora, para além de tudo isso, o passivo vem lá de priscas eras, não do calendário 99. Então, tem aqui, vocês podem negar provimento ao recurso especial da Procuradoria pelo A, pelo B, pelo C. Na verdade, o A é o mais próprio, que é dentro do litígio estabelecido como solução de divergência do recurso especial. Mas é só para deixar todo o conjunto fático que já estava reunido aí, todo o trabalho feito escrito, então eu estou negando provimento ao recurso especial da Procuradoria pelo conjunto da obra. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Acompanho a relatora substancialmente. Conselheira Viviane, como vota? Acompanho a relatora. Conselheira Amélia, como vota? Acompanho a relatora. Conselheiro Fernando, como vota? Com a relatora. Conselheiro Toselli, como vota? Com a relatora. Conselheiro Caio, como vota? Presidente, eu não quero complicar, mas só eu fiquei realmente incomodado com o paradigma, porque eu não quero, como até me manifestei antes, eu acho que a jurisdição da Câmara Superior, ela é excepcional. E ela é de provocação das partes. Até por isso que tem muitas regras que aqui não se aplicam, como controle de... E eu acho que a gente tem... Não estou dizendo que esse é o principal motivo, mas no eventual acatamento nessas circunstâncias, a gente cria o famoso paradigma, desculpa o termo, coringa. E no final a gente beneficia uma deficiência deste acórdão, de modo que se a gente pega um outro acórdão de um data máxima vênia, de um conselheiro mais dedicado, o acórdão do conselheiro mais dedicado poderia não representar um paradigma válido para subir pela riqueza de detalhes e análise que ele procedeu, e este daqui acaba virando, aceitá-lo, a gente abre aquela porta e permite uma jurisdição quase que automática dos casos de artigo 281. E esse tema é muito querido para mim, acho que o Fernando ele sabe, mas então eu vou divergir com tal conhecimento, tá? Data vênia. E bom, acho que o Toselli quer falar, mas eu consegui meu voto no mérito acompanhando a conselheira, mas eu divirto com tal conhecimento, viu? Bom, a gente não teve votação no conhecimento, então só está citando que a gente vai votar o conhecimento, porque até então, com aquela discussão anterior, prévia, acerca do conhecimento, a doutora Edeli bem pontuou, eu achei que já estava suprimida, então vamos fazer a votação do conhecimento. Eu achei que era aquele caso que a gente ia votar. Só um minuto, doutor Toselli, depois doutora Edeli. Só conclui, doutor Caio, pode concluir antes do doutor Toselli. Conclui, doutor Caio. Não, eu só queria dizer que eu achei que ia ser um daqueles casos que a gente ia votar tudo junto, entendeu? Como até no seu, lembra que eu pedi para votar o conhecimento, você falou, não, vou falar o mérito, depois a gente vota tudo.
Eu achei que a gente estava na mesma hipótese. Acho que a gente vai ter que voltar. Doutor Tozelli, por favor. Na verdade, eu também achei que o colegiado já tinha superado a questão do conhecimento, que eu me intriguei, fiquei intrigado até, indaguei a conselheira Edeli, fiquei com aquela pulguinha, mas como o mérito já resolvi a questão, acabei engolindo. Mas realmente, eu concordo plenamente com as considerações do Dr. Caio, e numa melhor análise aqui, independentemente do desfecho no mérito, acho que a gente sim tem que ser rigoroso quanto ao preenchimento dos requisitos para conhecimento. E essa é a grande dificuldade para quem entra na Câmara Superior, e eu estou aqui prova disso, que eu estou há 4 meses, é justamente definir critérios objetivos para ver até que ponto nós somos rigorosos ou mais flexíveis quanto ao conhecimento. Mas nesse tempo que eu comecei a relatar voto agora, eu recebi o primeiro lote, inclusive é esse na pauta, eu andei estudando bastante, e os tribunais judiciais, eu sei que não são os mesmos, mas as premissas são iguais, são até muito mais rigorosos do que o CARF. E aqui eu também estou com uma pequena sensação por hora de uma tendência de flexibilizar, mas aqui, aproveitando a linha do Caio, que tem um pouco mais de experiência, e está batendo nessa tecla, eu tendo a acompanhar também esse maior rigor, inclusive com essa possibilidade que eu comecei a questionar também, de subindo o recurso, se nós colegiados a gente pode abrir o leque total, como foi falado aqui, não, a gente tem que analisar a TVF. Eu comecei também a colocar plantinhas da dúvida, porque na verdade aqui não é uma turma ordinária, a gente não está para fazer reexame de prova, reexame de matéria, a gente está para afunilar naquela divergência específica. Então, também usar outras razões de decidir, né, estou indo um pouco a mais, também está começando a me incomodar. Então, só para deixar claro aqui que eu acho também, nesse caso, que eu até tinha superado, mas estava com isso na cabeça, eu acho que é caso de não conhecimento também, presidente. Ok, conselheira Edeli, por favor. Eu vou compartilhar com vocês que, na prática, essa situação dos paradigmas coringa, eles existem. Eles existem e são não necessariamente foram produzidos para isso, mas eles existem. Na prática da admissibilidade, a gente vê que são argumentações tão genéricas, né, que não tem como você afastá-los como paradigmas da argumentação, da matéria que se pretende devolver. E o que vai acontecer é que a minha premissa, na dúvida, eu vou conhecer. Se eu não tiver elementos para dizer que a situação fática é diferente, eu vou conhecer. Né? Esse é o caso que tenho aqui. Como o paradigma ele é superficial, então eu não consigo dizer que a situação fática é distinta do recorrido, e por isso eu conheço. Né? Os elementos que tem são os elementos invocados pela Procuradoria para estabelecer a semelhança, e eu não consigo dizer que não há semelhança. Então, conselheiro Caio, desculpa. Pode concluir, Denise. Eu te cortei. Só um minuto. Já concluí. Tá, conselheiro Caio, depois a gente inicia a votação do conhecimento, senão a gente não vai ficar em círculos e não adianta porque cada um tem a sua opinião. Conselheiro Caio, por favor. Não, eu só adicionar que eu concordo que existem, mas eu entendo que exatamente quando ele é devolvido, eu entendo que o juízo prévio de admissibilidade do especialista tem que seguir essa regra da Edeli. Mas aí eu entendo que o conselheiro, aí ele tem que, desculpa o termo, combater o precedente coringa, sob pena de desvirtuamento da nossa instância. Obrigado. Ok, vamos votar então o conhecimento, tá? Que não foi votado de início, então vamos lá. Conselheira Lívia, como vota no conhecimento? Em virtude do ter sido suscitado pelo conselheiro Caio, uma relatora, ok? Ok. Conselheira Viviane, como vota no conhecimento? Acompanho a relatora. Conselheira Amélia, como vota no conhecimento? Eu vou acompanhar essa divergência do Caio, coberto pelo Caio. Ok. Conselheiro Fernando, como vota no conhecimento? Presidente, estou chegando agora, né, como suplente. Por hora, eu vou acompanhar a divergência, mas
se alongar minha permanência aqui, eu prometo que estudo com mais afinco o tema. O senhor acompanha o não conhecimento, perfeito? Não. O senhor vai votar com conhecimento, o senhor falou que acompanha com a divergência. Não, Desculpa, então é com a relatora. Acompanha a Deli, isso. Ok, perfeito. Conselheiro Tozelli. Dele, obrigado por colocar, porque eu vou decidir agora, na dúvida, eu vou negar conhecimento, porque para mim o ônus de provar a divergência é do contribuinte, mas com a devida vênia aí, sempre a sua clareza nos votos, mas nesse caso, na dúvida, eu acho que o colegiado tem que negar conhecimento. Então, eu acompanho a divergência do Dr. Caio. Da doutora Amélia. Conselheiro Caio, como vota? Bom, eu acompanho a doutora Amélia. Apesar do doutor Caio ter suscitado a divergência acaba sendo da doutora Amélia. Obrigada, doutor Caio. Eu voto com a relatora, então, no conhecimento, foi dado conhecimento por maioria, vencidos os conselheiros Amélia, Caio e Tozelli, certo? Então, vamos para o mérito. Mérito, já estamos aqui. A doutora Lívia já votou. Confirma seu voto, doutora Lívia? Doutora Viviane, confirma seu voto? Confirmo. Doutora Amélia, confirma seu voto? Confirmo. O doutor Fernando, confirma seu voto? Confirmo. Doutor Tozelli, confirma seu voto? Positivo. Doutor Caio, como vota no mérito? Acompanho a relatora e agradeço a paciência do colegiado. Imagina. Eu também voto com a relatora, então no mérito foi negado o provimento por unanimidade, certo? Vamos para o 14, doutora Edeli. Fazenda Nacional, a recorrente, interessado Guilherme Fontes. Terminando esse, a gente deixa esses dois para amanhã, tá? Pelo adiantado da hora. Então, vamos lá. Só, me dá um minuto só para eu acender a luz aqui. Claro. Gravação tá aí, né, Edeli? Vamos confiar. Tá gravando, tá legal. Tá gravando. Recurso especial da Procuradoria contra o Acórdão 101.96.659, em que a primeira Câmara deu parcial provimento ao recurso voluntário da contribuinte para excluir a tributação das receitas consideradas omitidas decorrentes de suprimentos ou empréstimos dos sócios. Ementa, lançamento de tributos incidentes sobre o lucro e faturamento, ano calendário 99, omissão de receita por falta de comprovação da origem da efetividade da entrega de recursos aos sócios à empresa, a título de empréstimos, em razão da imprestabilidade da escrituração, apuração do lucro real trimestral, conforme a opção feita pela empresa, promover o arbitramento do lucro, adotando-se como receita conhecida aquela apurada por presunção somada à receita declarada. A autoridade julgadora de primeira instância manteve as exigências, colegiado ao qual exonerou os lançamentos, dos lançamentos a parcela correspondente às receitas consideradas omitidas decorrentes de suprimentos de empréstimos aos sócios. A Procuradoria apresenta recurso especial de contrariedade à lei ou evidência de prova, admitido aí. A decisão foi por voto de qualidade, para exclusão desses valores, vencidos os conselheiros aí indicados. E o que a Procuradoria protesta, basicamente, é que não há prova para a exclusão dessas parcelas. Seriam recursos emprestados à empresa pelos sócios nesses 3 trimestres, por não comprovação da efetividade e entrega da origem desses recursos, e a Procuradoria defende que deveria ter uma prova mais robusta aliás, deveria ter alguma prova, né, para se sustentar esses valores. No caso presente, a recorrente não trouxe à colação qualquer documento capaz de comprovar a origem e a efetividade de entrega dos recursos supridos. Desse modo, ficou faltando a necessária demonstração de que eles eram externos à empresa e não se originaram dela própria, devendo prevalecer a presunção de omissão de receita. Pede assim que o recurso seja conhecido e provido. A contribuinte teve vistas dos autos, apresentou contrarrazões, defende que não foram observados os pressupostos regimentais para o recurso, porque ela alega que foi contrário a dispositivos, mas aquele recurso de contrariedade, isso vira mérito, né?
Procuradoria pretende reabrir a discussão quanto à demonstração da efetividade da entrega e da origem dos valores, e aí vai passar ao mérito e defender, como já havia defendido, em recurso voluntário. Então, na admissibilidade, tem essa questão quanto ao não cumprimento dos requisitos regimentais, porque o recurso questionaria decisão que está pautada em lei, que ele vem defendendo o mérito que a decisão não é contrária à lei, e a questão é que não precisa isso, né? Para admissibilidade basta a arguição de que houve contrariedade à lei, no caso, inclusive, a contrariedade é a evidência de prova, e aí estão as regras de praxe, né, a argumentação de praxe para dizer que isso não é quesito de não conhecimento. Então, vou avançando aqui, porque a questão é que a decisão foi por maioria e a alegação é de contrariedade à lei, justamente porque não há provas da origem da origem externa do suprimento de numerário. Então, como é esse tipo de recurso, eu conheço, acho que não é necessário maiores digressões a respeito. No mérito, cabe a esse colegiado dirimir a questão da existência e da valoração jurídica de eventual prova da origem da efetividade de recursos supridos pelos sócios, ou, em outras palavras, definir se o acordo recorrido e decidiu a favor ou contra as provas dos autos. Como constou do relatório, trata-se de lançamento de decisão de omissão de receita e suprimento de numerário, cuja origem e efetividade de entrega foram consideradas não comprovadas na auditoria. Compulsando os autos, verifica-se que a autoridade lançadora, no curso do procedimento, lavrou inúmeras intimações, poucas delas atendidas pela contribuinte. Nas respostas, ela limitou-se a apresentar alguns ínfimos elementos da escrituração mantida pela empresa. As que não foram atendidas solicitavam esclarecimentos ou a comprovação de lançamentos contábeis. Em relação à comprovação de lançamentos contábeis, o termo de intimação 2001, em que a autoridade requisitou que a contribuinte comprovasse a efetividade de entrega dos valores registrados como empréstimos, a contribuinte deixou de atender. Mais à frente, o fiscal lavrou outra intimação solicitando documentação comprovatória dos lançamentos relacionados naquela peça, dentre outros, quais inúmeros créditos com a seguinte descrição: valor, empréstimo, sócio conforme depósito, mais uma vez silêncio do contribuinte. Diante de tal situação, o contribuinte lavrou aí o auto de infração com base no 282, suprimento numerário. Os valores das receitas omitidas foram tomados como receitas conhecidas da atividade para cálculo do lucro arbitrado, já que a escrituração mantida pelo contribuinte foi considerada imprestável. Na impugnação apresentada, o contribuinte limitou-se a debater conceitos de indício, presunção absoluta e outros afins, enxertando textos doutrinários de jurisprudência, afirmou que o simples fato de estarem registrados ingressos de suprimento de caixa na contabilidade da pessoa jurídica não implicaria no necessário indício requerido pela norma. Acusou a auditoria de omitir se indagar diretamente ao sócio, se este possuía os recursos nos montantes mutuados com a sociedade, e arrematou que a fiscalização não apresentou qualquer indício de que teria ocorrido omissão de receita por suprimento de numerário de sócio, e assim não estaria autorizado a concluir, por presunção não autorizada pela lei, que houve omissão. Nenhum elemento foi juntado à impugnação, com exceção daqueles destinados a comprovar a representação. Nesse passo, a autoridade julgadora de primeira instância concluiu aí a argumentação de que ela não trouxe prova alguma. No recurso voluntário, a contribuinte adotou de maneira sintética as mesmas alegações deduzidas em impugnação, mas juntou os seguintes elementos à peça de defesa: demonstrativo, analítico da receita, de contrapartida obrigatória e recursos aplicados. Demonstrativo por ano calendário, contendo informação mês a mês das receitas obtidas com incentivos governamentais, com recursos públicos e com aplicações financeiras, lei Rouanet, audiovisual, recursos próprios aplicados, rendimentos de aplicação financeira. Demonstrativo, analítico de receitas e despesas. Aqui é porque existe a discussão de base, né, a motivação da fiscalização são os investimentos públicos destinados a essa pessoa jurídica para a produção daquele filme Chateau. Então, ela traz toda essa documentação aí, notas fiscais de serviços prestados. O colegiado, a qual, por maioria, afastou a infração, pois considerou que houve comprovação em outro processo de interesse da contribuinte da efetividade da procedência dos recursos supridos pelo sócio, que tiveram origem em remessa do exterior realizada por sociedade pertencente a seu sócio, e que tal sociedade havia recebido os respectivos recursos em montante superior da própria contribuinte.
Os elementos apresentados pela defesa junto do recurso voluntário e acima relacionados foram ignorados pela Câmara. Prevaleceu o que assim consignado no voto vencedor. Em que pese os respeitáveis argumentos do conselheiro relator, entendo que devem ser excluídos das receitas consideradas como emitidas os valores dos empréstimos de sócio. O lançamento foi realizado nesse particular com fundamento no 282. No caso, contudo, resta demonstrado que os recursos recebidos pela contribuinte que deram causa ao respectivo lançamento tiveram origem em remessa do exterior, realizado por sociedade pertencente a seu sócio, e que tal sociedade havia recebido os respectivos recursos em montante superior da própria contribuinte, ou seja, os recursos em questão representam a devolução, ainda que disfarçada, de recursos anteriormente remetidos ao exterior pela própria contribuinte que não foram utilizados nas despesas inicialmente previstas relacionadas à produção de filmes. Está demonstrado nos autos que a contribuinte realizou a remessa de valores ao exterior, conforme o processo 2002-02, em montante compatível ao recebido igualmente do exterior. Tais fatos são suficientes, em minha compreensão, para demonstrar que trata-se de suprimento de caixa com recursos provenientes do exterior efetivamente recebidos pela contribuinte de fonte conhecida que havia recebido os recursos da própria contribuinte. A questão da necessidade de comprovação cumulativa, diga-se, da origem dos recursos e da efetividade da entrega de numerários sócios à sociedade já se encontra pacificada na súmula 95. Resta saber se no presente caso houve a reclamada comprovação, já que a PGFN afirma no recurso especial que o colegiado decidiu contra a prova dos autos ou contra a lei. Fato é que não se encontra nesses autos a aventada prova da origem dos recursos e da efetividade da entrega à sociedade dos montantes fornecidos pelo sócio objeto da autuação especificados nas intimações, bem como nos autos de infração. Isso porque, como já relatado, os únicos elementos apresentados pela contribuinte junto ao recurso são aqueles relacionados anteriormente que dizem respeito a demonstrativos elaborados pela própria defesa e 5 notas fiscais ou recibos tomados pela pessoa jurídica e que foram ignorados na decisão recorrida. É certo que o colegiado ACO ignorou tais elementos e não se pautou por tais provas, eis que consta claramente do voto vencedor que a comprovação da origem e da efetividade fora feita no processo 2002-02. Muito embora se pudesse decidir o presente litígio pela simples ausência de prova nesses autos da origem da efetividade da entrega dos recursos supridos pelo sócio, poder-se cogitar, em havendo algum indício robusto, de buscá-las no processo 2002-02 referido no voto do acordo ao recorrido por meio da conversão deste julgamento em diligência. Todavia, compulsando-se o processo 2002-02 no sítio CARF, tratar-se de lançamento para exigir RPJ e reflexos relativos aos anos calendário 96 e 99, com base em arbitramento dos lucros em razão da imprestabilidade da despesa fiscal mantida pelo contribuinte. Não houve acusação de omissão de receita, tampouco se cogitou, naquele caso, de investigar recursos remetidos ou oriundos do exterior ao mesmo suprimentos de numerário pelos sócios. Pelo acordo 101.96.660, a primeira Câmara decidiu apenas acolher a preliminar de decadência em relação aos fatos geradores 96 e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso voluntário, aí, validando o arbitramento. Mesmo a questão da decadência dos lançamentos em relação aos fatos geradores ocorridos em 96 foi revertida pela Câmara Superior, que decidiu aplicar no 731. Portanto, não há qualquer indício de que haja elementos de prova nos autos do processo 2002-02 que justifique a conversão deste julgamento em diligência para de lá trazer alguma comprovação da origem e da efetividade da entrega de valores à sociedade pelo sócio. Também poder-se aventar de algum equívoco cometido pelo conselheiro do voto vencedor a fazer referência ao número do processo em que se encontrariam as ditas provas de remessas do exterior realizadas por sócio pertencente ao mesmo sócio, de remessas feitas pela contribuinte ao exterior para a empresa pertencente ao mesmo sócio. Nesse sentido, o memorando de 2009 encaminhado ao chefe da primeira Câmara, documentos a serem anexados em 2 processos. Olhando esses outros 2 processos, 971-2002-49, trata-se de auto de infração de fonte sobre pagamento sem causa ou beneficiário não identificado, com fatos geradores 97 e 99, que teve origem em representação do Bacen, informando a ocorrência de transferências internacionais de numerário em reais, em que a hora contribuinte foi identificada como remetente e, ao mesmo tempo, receptora no exterior de recursos monetários. A autuação foi mantida em primeira instância e igualmente mantida pela primeira Câmara, que negou o provimento ao recurso voluntário. Então, manteve aí porque não há identificação dos beneficiários. O colegiado concluiu que os documentos emitidos pelo Bacen e Secretaria do Audiovisual, juntados pelo contribuinte onde constam informações de existência de transferências numerárias ao interior, além dos traços do Bacen, demonstram cabalmente que o remetente e o beneficiário das transferências eram a própria recorrente. Também os elementos fornecidos
do Banco Fonte Cidan, despesas de produção que registram referidos semestres e nenhum deles foi sequer mencionado pelo contribuinte. Da mesma forma, em relação aos pagamentos efetuados pelo recorrente no Brasil, no qual a autoridade menciona os relatórios CVM e SAMC, os quais destacam outros dispêndios realizados no Brasil, ou seja, não remanesce qualquer dúvida a respeito da realização dos pagamentos ao exterior. Por outro lado, a necessidade de prova efetiva no caso dos autos, a recorrente foi intimada e reintimada diversas vezes para provar, para se manifestar a respeito dos pagamentos, deixou de fazê-lo, limitando-se a expor tentativas de justificar que a prestação de contas já havia sido analisada e aprovada pelo TCU. Nessas condições, chega-se indubitavelmente à conclusão de que deve ser aplicado o artigo 61 do 8981. Não resta dúvida, portanto, de que naquele processo colegiado ao qual decidiu a unanimidade que a contribuinte não comprovou a causa dos valores remetidos ao exterior, bem como daqueles recebidos do exterior, e assim não se pode considerar comprovadas neste processo a origem e a efetividade da entrega pelo sócio de montantes financeiros da sociedade, até porque a presunção de emissão de receita se estabelece justamente na hipótese em que o sujeito passivo não demonstra que os recursos recebidos, como se de sócios fossem, têm origem externa às atividades da pessoa jurídica. Esclarece-se que, muito embora a decisão acima tenha sido objeto de embargos de declaração pela PGFN, este objetivou a correção da contradição verificada na redação do dispositivo, em que houve mera troca de resultados e isso foi corrigido pelo 3012941. Consulta no processo demonstra que a decisão acima transitou em julgado sem que a contribuinte ao PGFN tenha oposto qualquer outro recurso, encontrando-se nos autos na fase de execução com inscrição dos débitos em dívida ativa. Nessas condições não se vislumbra qualquer indício ou princípio de prova que justifique a conversão de julgamento desse processo em diligência para angariar nos processos antes referidos elementos de prova em favor do contribuinte, o que inexoravelmente leva à conclusão de que a prova cumulativa de origem e efetividade não foi feita pelo contribuinte, por isso deve ser mantida a exigência de omissão de receita, com consequente provimento ao recurso especial da Procuradoria. Eu até suponho que nas discussões ali, quando se viu as evidências de remessa ao exterior, desses valores que foram muito discutidos na época, foram notícia, né? Talvez o colegiado tenha tido a sensibilidade de que, olha, como a gente já manteve a autuação por conta da remessa desses valores ao exterior, parece lógico que os valores que estão voltando tenham sido esses que foram antes remetidos, ou seja, da própria contribuinte. É a única forma que eu vejo para justificar a decisão da forma como foi dada. Afirmar que isso está provado só por uma sensibilidade de alguém que tenha assistido a sustentação ou tenha visto elementos que não estão nos autos. Né? Porque, com base no que está aqui, né, não vejo forma alguma de se afastar a presunção, não há nenhum elemento que possa se integrar dentro daquilo que a legislação exige para afastar a presunção de omissão de receita de suprimento de numerário por sócio. Então, são essas razões para dar provimento ao recurso especial da Procuradoria, realmente decisão, na minha opinião, contrária a provas. Ok. Conselheira Lívia. Bom, vamos. Alguma questão com relação ao conhecimento? Podemos passar para a votação no mérito? Ok, conselheira Lívia, como vota? Acompanho a relatora, está bem claro que tem algum ruído aí. Conselheira Viviane, como vota? Acompanho a relatora. Conselheira Amélia, como vota? Também acompanho a relatora. Conselheiro Fernando, como vota? Com a relatora. Conselheiro Toselli, como vota? Mais uma vez o voto está bem claro e essa circularização exterior sem prova também está muito, muito estranha. E aqui é preto no branco, é provar sócio, de onde vem e quando que você pagou. Isso realmente parece que não está demonstrado, acompanha o relator. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora sem ressalva. Eu também, então conhecido por unanimidade, dado provimento por unanimidade. Ok, conselheiros, encerramos o dia de hoje, deixamos os dois processos, o 15 e o 16, para amanhã. Eu queria agradecer a presença de todos, desejar uma ótima noite aí a todos e até amanhã. Conselheira Delia, a senhora pode encerrar a gravação. Muito obrigada. Ok.